A paz do Senhor, meus irmãos, esta é a síntese da 10ª lição do 3º trimestre de 2021. Título da lição: O cativeiro de Israel, Reino do Norte. Texto áureo: Vinde e tornemos para o Senhor, porque Ele despedaçou e nos sarará, fez a ferida e a ligará. Oséias capítulo 6, versículo 1. Verdade prática: Deus sempre adverte seu povo sobre os perigos da idolatria e suas terríveis consequências. Leitura bíblica em classe, segundo o livro de Reis, capítulo 17, dos versículos 1 ao 14, dos versículos 17 ao 20 e o versículo 29. Primeiro tópico: Samaria é cercada pelo rei da Síria. Número 1 do primeiro tópico: Israel sob o reinado de Jeroboão II. Número 2 do primeiro tópico: a traição do rei Oséias. E número 3 do primeiro tópico: a advertência dos profetas. Meus irmãos, no reinado de Jeroboão II, a nação passou por prosperidade econômica e reconquistas territoriais. Mas mesmo, meus irmãos, em período de prosperidade, não fizeram o povo voltar-se para Deus e adorá-lo como estava na lei. E foi também, meus irmãos, na época de Jeroboão II, que se levantaram os principais profetas escritores no Reino do Norte. Meus irmãos, o rei Oséias rebelou-se contra o rei assírio Salmaneser V, interrompeu o pagamento dos tributos, buscou o apoio do Egito e com essa traição o rei assírio então manda prender Oséias e fez um cerco a Samaria que durou 3 anos. E esse cerco, meus queridos irmãos, trouxe desespero à nação de Israel, que já fazia tempo que não se importava mais com o culto a Deus. A situação ficou extremamente caótica, mas todos esses pecados foram apontados e denunciados pelos profetas. Incansavelmente, Deus os enviou, e em especial o profeta Amós e o profeta Oséias no Reino do Norte. Amós capítulo 5, versículo 6 diz: Buscai o Senhor e vivei, para que não se lance na casa de José como um fogo e o consuma, e não haja em Betel quem o apague. Meus irmãos, o povo estava querendo oferecer culto a Deus, misturando a sua devoção com outros deuses. Deus não tolera um coração dividido. Deus não se deixa escarnecer. Segundo o livro de Reis, capítulo 17, versículo 13 diz: E o Senhor protestou a Israel, dizendo a Israel e a Judá, pelo ministério de todos os profetas e de todos os videntes, dizendo: Convertei-vos de vossos maus caminhos, e guardai os meus mandamentos e os meus estatutos, conforme toda a lei que ordenei a vossos pais, que eu vos enviei pelo ministério de meus servos, os profetas. Segundo tópico: os pecados do povo e a sua queda. Número 1 do segundo tópico: o terrível pecado da idolatria. E número 2 do segundo tópico: outras causas do cativeiro. Meus irmãos, desde que o reino foi dividido entre Reino do Norte e Reino do Sul, a opção do Reino do Norte foi aplicar-se à idolatria. E esse foi provavelmente, meus irmãos, o motivo de Israel ter sido levado para o cativeiro algumas dezenas de anos antes de Judá. Meus queridos irmãos, a maioria dos reis de Israel praticou a idolatria e ainda incentivaram o povo a fazê-lo também. Os reis de Israel, meus irmãos, prestaram culto a outros deuses e ídolos. Utilizaram altares idólatras, construíram altares idólatras, colunas sagradas, postes sagrados, especialmente a Azerá.
construíram ídolos de metal em forma de bezerro, prestaram culto a Baal, estabeleceram aliança com povos pagãos e seguiram seus costumes, praticaram crimes de injustiça social, corrupção, idolatria, queimaram seus filhos em sacrifício a falsos deuses, praticaram adivinhação, praticaram a feitiçaria, e tudo isso, meus irmãos, era terminantemente proibido pela lei mosaica. E essa situação, queridos, de calamidade em Israel atraiu a indignação divina. Israel foi levado cativo para a Síria em 722 a.C. e, segundo os registros, foram exilados 27.280 cativos. Terceiro tópico, meus amados irmãos: os estrangeiros ocupam Samaria. Número 1 do terceiro tópico, a mistura de gente e o sincretismo. Número 2 do terceiro tópico, Jesus e os samaritanos. Meus irmãos, após o exílio, alguns israelitas pobres permaneceram em Samaria e região. E os assírios, então, reocupou a região por etnias e povos de outras regiões, misturando as nacionalidades. E o povo que restou em Samaria tornaram, meus irmãos, a religião ainda mais sincrética. Segundo o relato do segundo livro de Reis, capítulo 17, versículos 30 e 31, eles têm uma lista de ídolos para adorar. Eles têm Sucote, Benote, Nergal, Azima, Nibás, Tartaque, Adrameleque, Anameleque, deuses para todos os gostos, meus irmãos. E essa mistura de gente em Israel, após o cativeiro assírio, deu início então ao povo samaritano. É por esse motivo e razão que a Bíblia afirma em João capítulo 4, versículo 9, que os judeus não se comunicam com os samaritanos. Mas apesar do antagonismo entre judeus e samaritanos, meus irmãos, Jesus os contemplou com muito amor, aleluia. O mestre divino quebrou paradigmas de religiosidade e espiritualidade ao se relacionar de forma amorosa e acolhedora com os samaritanos. Oh, glória a Deus, aleluia. Eu quero concluir a síntese desta lição dizendo que o eterno Deus nos ajude a atentarmos mais para a sua palavra, a fim de não colhermos os amargos frutos da desobediência, porque o Eterno não divide a sua glória com ninguém. Deus abençoe sua vida, Deus abençoe sua casa, Deus abençoe sua família.